Fala aí galera do Assim é Fácil, começando mais um vídeo hoje, dando sequência à playlist sobre razão e proporção. E hoje vamos ver sequências DP, né? Diretamente proporcionais. Então nós vamos observar essa sequência aqui, depois entender o que é uma constante de proporcionalidade, reservei um espaço aqui para fazer umas continhas e depois um exemplo de quando não é uma sequência diretamente proporcional. Então, observando essa sequência aqui, né? Observe aí que eu tenho 3 razões já. Então, observando os numeradores, ele vem decrescendo, né? 3,5, 2,5, 1,5, tá diminuindo. E os denominadores, 7, 5 e 3, também estão diminuindo. Será que isso só é suficiente para que seja uma sequência diretamente proporcional? A resposta é não, porque na verdade nós temos que verificar algumas coisas. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Lembrando que toda fração é uma divisão. 3,5 dividido por 7. Vou fazer essa continha aqui, ó. 3,5 dividido por 7. Se eu quiser esquecer a vírgula, eu coloco um zero aqui. Como o 35 é menor que o 70, então eu coloco um zero, a vírgula, e acrescento um zero aqui. Então, ficou 350 dividido por 70. E quanto que é 350 dividido por 70? Dá 5. É a mesma coisa que procurar o 35 na tabuada do 7. Então, e aqui resta o zero. Então, o resultado dessa conta aqui deu 0,5. Agora, vamos ver qual é o resultado dessa conta aqui, ó. 2,5 dividido por 5, que é essa fração aqui. Então, 2,5 dividido por 5, cortou a vírgula, acrescentou um zero, 0, e aqui também. Então, pelo mesmo raciocínio da anterior, é a mesma coisa que buscar o 25 na tabuada do 5. Cabe 5 vezes. Olha lá, deu o mesmo resultado, ó. 0,5 aqui, 0,5 aqui. Então, só para confirmar aqui, 1,5 dividido por 3. Pô, professor, esse 3 aí tá feio, hein? É, tá mesmo. Só que essa caneta aqui, ela não apaga não. Então, arrumei aqui, ó. Melhorou. 1,5 dividido por 3 é a mesma coisa que buscar o 15 na tabuada do 3, pessoal. Então, 0,5 também. Então, podemos dizer que 3,5 dividido por 7 é igual a 2,5 dividido por 5, que é igual a 1,5 dividido por 3. E essas três coisas são iguais a 0,5. Então, o que é esse 0,5? É um valor que não muda, né? Então, se é um valor que não muda, é uma constante. Constante de proporcionalidade. Então, toda sequência diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ela tem uma constante de proporcionalidade. E nós carinhosamente chamamos de K. Então, nesse caso aqui, o nosso K, ele vale 0,5. Então, o K é a letra que nós utilizamos para representar a constante de proporcionalidade. Agora, vamos dar uma analisada nessa sequência aqui, que não é uma sequência diretamente proporcional. E vamos entender o porquê. Observa aqui, quanto que é 10 dividido por 2? Então, 10 dividido por 2, aqui é 5, não é mesmo? E 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 também é 5. 100 dividido por 20, 5 também. Se fosse analisar somente essas três razões, elas seriam diretamente proporcionais. O problema está aqui na última. 200 dividido por 50 dá 4. Então, aqui nós temos um resultado diferente. E por causa desse resultado diferente, nós não podemos chamar isso aqui de uma sequência diretamente proporcional, porque não existe uma constante de proporcionalidade. Se eu esquecesse essa última aqui, aí sim. Então, observa que aqui, ó, os numeradores estão aumentando e os denominadores também estão aumentando, mas isso não é suficiente para caracterizar uma sequência diretamente proporcional. É necessário que exista uma constante de proporcionalidade. Aqui nós não temos o valor K.
Ele foi ignorado por causa da última fração. Agora vamos resolver o exercício. Então, bora lá resolver esse exercício aqui, ó. Então, Joana vai dividir R$60 entre seus 3 filhos e de maneira diretamente proporcional à idade deles. Sabendo que os filhos possuem 3, 5 e 7 anos de idade, quanto cada um receberá? Então, vamos atribuir letras aqui, né? Então, a Joana tem 3 filhos, vou chamar de X, Y, Z, né? Então, um filho chama Chave, o outro é o Yamal e o outro é o Zielinski. Então, se eu somar a quantidade que cada um receberá, com certeza será igual a 60, já que foi R$60 que foi dividido entre os 3. Então, o Chave, ele é o filho que tem 3 anos de idade. O Yamal é o filho que tem 5 anos de idade. E o Zielinski é o filho que tem 7 anos de idade. Então, como é uma grandeza, são grandezas diretamente proporcionais, então, com certeza deve existir uma constante de proporcionalidade para cada um deles. Então, todos eles terão uma constante de proporcionalidade. Então, observa que dessa primeira equaçãozinha aqui, eu posso dizer que, passando o 3 multiplicando, né, que o x ele é igual a 3k. E de maneira semelhante, o y ele é igual a 5k. E o z é igual a 7k. Essa informação é importante porque depois que eu descobrir o valor de k, que é a constante de proporcionalidade, eu já vou saber quanto que o x vai receber. Basta multiplicar o valor de k por 3. E depois basta multiplicar o valor de k por 5 para saber quanto que é o valor de y. E depois basta multiplicar o valor de k por 7 para saber qual que é o valor de z. Então, como é que eu vou saber o valor de k? Bom, eu vou olhar para essa equação aqui. Bom, e eu vou reescrever ela, só que no lugar do x eu não vou escrever x, porque o x ele é igual a 3k. Então, vai ficar 3k mais... Agora eu não vou escrever y, porque o y ele é 5k. Então, 5k e 7k. E isso é igual a 60. Então, eu peguei essa equação aqui e eu reescrevi ela, de acordo com aquilo que eu pude concluir. Então, ó, 3k mais 5k mais 7k é da mesma maneira que 3 laranjas mais 5 laranjas mais 7 laranjas dá 15 laranjas. Então, 3k mais 5k mais 7k vai dar 15k, igual a 60. E aí, então, para eu descobrir qual que é o valor de k, basta eu dividir 60 por 15. E 60 dividido por 15 é 4. Então, se eu descobrir o valor de k, eu já sei qual que é o valor de x, y, z. Então, x ele vai ser 3 vezes o k. Se o k é 4, seria 4 vezes 3, que é 12. O y vai ser 5 vezes o k, ou seja, 5 vezes o 4, que dá 20. E o z vai ser 7 vezes o k, 7 vezes o 4, que é 28. Certo? Gostou do vídeo? Curte, se inscreve, compartilha e não deixe de deixar suas dúvidas aí nos comentários. Valeu!